Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Minha mãe disse que eu estava exagerando. Meu ex-marido disse que eu estava ficando instável. Mas depois de um mês naquela casa, até meu filho começou a acreditar que havia alguma coisa vivendo lá. Tudo começou depois do divórcio. Eu e Spencer nos mudamos para uma casa antiga nos arredores da cidade. Um lugar pequeno, silencioso, barato demais. No começo, eram só coisas pequenas. Gavetas mudando de lugar, armários abertos, luzes acesas, a torneira do banheiro ligada no meio da noite. Eu achava que era meu filho. Meu filho achava que era eu. Até começarmos a ouvir passos, quando não havia ninguém em casa. E então os pesadelos começaram. Toda noite eu acordava sem conseguir me mover. E tinha um homem parado ao lado da minha cama, apenas observando. Ele nunca falava, nunca se movia. Só ficava ali, me encarando no escuro. Um dia, cheguei em casa e encontrei toda a cozinha destruída. Pratos espalhados, armários abertos, comida fora da geladeira. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada, nada roubado. Só bagunça. Foi quando comecei a acreditar que realmente havia alguma coisa naquela casa. E aparentemente, eu não era a primeira. Durante uma corrida, conheci minhas vizinhas. Um grupo de mulheres idosas que moravam na rua havia décadas. Quando mencionei minha casa, o clima mudou imediatamente. Elas me disseram que ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. Todos iam embora. Alguns em poucos dias. E todos relatavam exatamente as mesmas coisas. Passos, sombras, objetos se movendo, vozes, pesadelos. Uma delas olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Existe uma maldade naquela casa." Depois disso, tudo piorou. A comida começou a desaparecer, muito rápido. Mais rápido do que eu e meu filho conseguiríamos comer. Spencer começou a ficar assustado. E então, ele me disse algo que destruiu meu coração. "Mãe, eu quero ir morar com o pai." Ele dizia que não conseguia dormir, que ouvia alguém andando pela casa à noite, que sentia como se estivesse sendo observado. Meu ex-marido disse que eu estava enlouquecendo. Disse que eu estava colocando medo na cabeça do nosso filho. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Porque naquela mesma noite, eu acordei de repente. A casa estava completamente silenciosa. Então ouvi um rangido no corredor. Lentamente, virei a cabeça em direção à porta do quarto e vi uma sombra parada ali, alta, imóvel, observando. Exatamente igual ao homem dos meus pesadelos. E dessa vez, eu não estava dormindo. Eu assistia a um programa estranho enquanto estava doente quando criança. E acho que ele ainda está tentando me encontrar. Eu sempre achei que programas infantis eram só barulho de fundo. Fantasias ruins, músicas irritantes e apresentadores falsamente felizes. Coisas que você esquece conforme cresce.
Mas eu nunca consegui esquecer a hora da diversão com Alligator. Era 1998. Eu tinha 11 anos e estava doente em casa, febril, mal conseguindo levantar do sofá. Minha mãe saiu cedo para trabalhar, deixou o remédio na mesa e ligou a TV antes de sair. Lembro dos desenhos passando enquanto eu dormia e acordava o tempo todo. Até que, em algum momento da manhã, a programação mudou. A tela ficou preta por um segundo. Então, apareceu um letreiro torto de madeira. A hora da diversão com Alligator. Uma música de banjo começou a tocar enquanto um jacaré animado aparecia num cenário de pântano. Só que havia algo errado com ele. Os olhos amarelos nunca piscavam juntos. Os dentes eram realistas demais, molhados demais. E quando ele olhou para a câmera, parecia estar olhando direto para mim. "Bom dia, pequeno ser", ele disse com uma voz rouca. "Você parece doente hoje." Tentei mudar de canal, mas meu corpo estava pesado demais. Então fiquei assistindo e acabei dormindo. No sonho, minha sala estava completamente escura. A TV era a única luz acesa. Alligator estava parado na tela, me encarando. Então ele saiu da televisão. Não pulou, não rastejou. Só deu um passo para fora da tela, como se estivesse atravessando uma porta. O cheiro de água podre tomou o ambiente. Ele veio até o sofá, se abaixou ao meu lado e colocou as garras na minha cabeça. "Você não deveria assistir coisas que não entende." Então ele puxou. A dor foi absurda, como se estivesse arrancando algo de dentro da minha cabeça. Acordei gritando e vomitando no carpete. Achei que era só febre. Mas depois disso, coisas começaram a acontecer. Às vezes eu ouvia aquela música de banjo durante a madrugada. Outras vezes, via algo verde nos espelhos da casa. E sempre vinha a voz: "Oi, pequeno ser." Anos depois, tentei pesquisar sobre o programa. Ninguém lembrava dele. Encontrei apenas um fórum antigo com 3 mensagens. Mais alguém teve pesadelos depois de assistir Alligator? Não procure por ele à noite. E ele sai de superfícies refletivas. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque comecei a vê-lo nos espelhos. Um olho amarelo atrás de mim no banheiro. Um focinho aparecendo na janela do quarto. Sempre desaparecendo quando eu virava rápido demais. A pior noite aconteceu quando eu tinha 19 anos. Acordei de madrugada para pegar água e ouvi a música do banjo vindo do corredor. Quando virei, ele estava lá. Não era mais um desenho. Era enorme. A cabeça quase encostava no teto. Água escorria das escamas. Os suspensórios pendiam do corpo apodrecido enquanto ele sorria para mim. "Você está maior agora", ele sussurrou. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Então ouvi 3 batidas lentas. "Pequeno ser." Mais uma batida. "Quero entrar na sua cabeça de novo." A maçaneta começou a girar e eu senti aquele cheiro de pântano ficando mais forte. A última coisa que lembro foi das garras segurando meu crânio.
Acordei no hospital no dia seguinte. Meus vizinhos disseram que ouviram gritos e água vazando do apartamento. A polícia perguntou como eu tinha arrancado a porta do banheiro das dobradiças. Mas o pior foi o médico. Ele perguntou de onde vieram as 5 marcas profundas nas laterais da minha cabeça. Marcas exatamente do tamanho de dedos humanos. Eu me mudei depois disso, mas ele ainda me encontra. Na semana passada, acordei com pegadas molhadas ao lado da cama. E ontem, enquanto escovava os dentes, vi um olho amarelo piscando no espelho atrás de mim. Só uma vez, devagar. Hoje eu quase não durmo mais, porque toda vez que fecho os olhos, sonho com aquele pântano falso, crianças aplaudindo ao longe, e Alligator esperando ao lado de uma televisão antiga, esperando que eu atravesse. Eu trabalho na pesca comercial. Amanhã, vou mentir para a polícia sobre o motivo de ter explodido meu próprio barco. A pesca comercial de Espinhel é um inferno flutuante. Você vive cansado, sujo de sal, sangue e óleo diesel. Suas mãos racham, suas costas queimam. E o oceano nunca dorme. Naquele barco, éramos apenas 3. O capitão, um velho marinheiro coberto de cicatrizes, e eu, o novato. Estávamos no mar havia 11 dias, sem peixe, sem lucro, sem esperança. Até que o guincho começou a gritar. A linha estava tão pesada que o barco inclinou. Levamos quase 1 hora para puxar aquilo até a superfície. Quando finalmente apareceu, meu sangue gelou. Era um atum rabilho gigantesco, mais de 400 quilos. O capitão começou a rir. Aquele peixe salvaria toda a viagem. Mas tinha algo errado. A barriga estava inchada demais. As escamas pareciam esticadas até o limite. E havia marcas. Cicatrizes circulares profundas espalhadas pelo corpo inteiro. Além disso, o cheiro. Não era cheiro de peixe. Era cheiro de lama podre, de água parada, de coisa morta há muito tempo. Mesmo assim, o capitão abriu o peixe. E então, tudo mudou. A barriga rasgou com um estalo úmido. Não havia órgãos. Nenhum. O interior inteiro do peixe estava vazio. No lugar, havia uma massa branca pulsando lá dentro. Parecia gelatina viva, cheia de veias escuras, respirando. Eu deixei a mangueira cair. Então aquilo se rompeu. Tentáculos explodiram para fora da criatura. Rápidos demais. Eles agarraram o rosto do capitão. Entraram no pescoço do marinheiro. Os 2 caíram imediatamente. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A criatura bombeava um líquido escuro para dentro deles. 10 segundos depois, os 2 se levantaram, ainda vivos. Mas não eram mais humanos. Os corpos ficaram imóveis. A mandíbula do capitão se abriu até estalar. Então, os 2 falaram ao mesmo tempo, com a mesma voz.
Uma voz grossa, molhada, impossível. O abismo está vazio. Eu senti aquilo vibrando nos meus dentes. A escuridão foi consumida. Eles disseram que precisavam chegar às águas rasas. Precisavam de gente. Precisavam da costa. E queriam que eu pilotasse o barco até o porto. Se eu obedecesse, me deixariam viver. Olhei para aqueles homens apodrecendo em pé no convés e percebi uma coisa. Se eu levasse aquela criatura para a costa, milhares morreriam. Esperei horas, trancado na cabine, observando os corpos se desfazerem lentamente. A pele caía, os ossos afundavam, mas eles continuavam vivos. Então tive uma ideia. Desci até a casa de máquinas. Soltei as mangueiras de combustível. Diesel começou a inundar tudo. O motor morreu. O barco parou. E a criatura percebeu. Ouvi os corpos se arrastando acima de mim. Peguei um sinalizador vermelho. Vesti um traje de sobrevivência. Joguei o bote salva-vidas no mar e esperei. Eles apareceram na passagem, quase esqueletos, arrastando aquela massa viva atrás deles. A voz saiu das gargantas destruídas. A vida lhe foi concedida. Agora você será consumido. Eu acendi o sinalizador e joguei direto na sala de máquinas. Depois, pulei no oceano. A explosão iluminou a noite inteira. O barco simplesmente desapareceu. Em meio ao fogo, eu ouvi a criatura gritando. Um som impossível, antigo, cheio de ódio. Depois disso, só restou o oceano escuro. Fiquei 3 dias à deriva. Quando me encontraram, contei uma mentira. Disse que foi um incêndio no motor. Disse que os outros não sobreviveram. E amanhã, vou repetir a mesma história para a polícia, porque ninguém acreditaria na verdade. Mas eu preciso deixar isso registrado. Existem lugares no oceano onde a luz nunca chegou. Lugares profundos, frios, famintos. E às vezes, quando puxamos nossas linhas das profundezas, alguma coisa responde. Então, se você trabalha no mar, se pesca em águas profundas e pegar algo que não deveria existir, não leve para perto da costa.